Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Esse texto, recentemente, o presbítero Sérgio pregou e citou esse texto. Esse texto, no dia qual ele citou, mexeu muito comigo, então fui estudar um pouco, ler um pouco acerca desse texto e gostaria de compartilhar isso com a igreja. O contexto aqui diz que Jesus sobe a Jerusalém, e Jesus indo a Jerusalém, ele passa na Porta das Ovelhas, e na Porta das Ovelhas há um lugar, há um tanque, que por nome Betesda. Nesse tanque havia muitos coxos, cegos e paralíticos. Dentro desse contexto ali se achava um homem, a qual há 38 anos padecia de uma enfermidade. E Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Jesus vê a situação daquele homem, se compadece da situação daquele homem, e ele pergunta, queres ficar são? Só que Jesus faz uma pergunta mediante ao que ele está vendo. Ele está vendo a situação daquele homem. Aquele homem está enfermo. Aquele homem está dentro de uma condição a qual ele por si só não consegue se libertar daquela condição. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, queres ficar são? E o que me chama a atenção é que, em vez desse homem dizer sim, ele começa a dizer outras coisas. Porque dentro desse contexto ali, a gente estuda e entende que há uma superstição, que descia um anjo e agitava as águas, e ao movimento das águas, o primeiro que entrasse naquele tanque seria curado. Então ele começa a dizer para Jesus, sempre que eu vou até o tanque, vem alguém antes de mim e entra na frente, eu não consigo ser curado. Só que me chama a atenção porque Jesus não perguntou isso para ele. Jesus pergunta para ele, queres ficar são? É quando a gente está muito tempo já dentro de uma situação a qual a gente não consegue sair, e aí às vezes uma pergunta simples é feita pra gente, a gente vê isso em várias situações. É igual quando a Milene pergunta para os jovens assim, você está bem? A pessoa responde 1000 coisas, menos o que ela está perguntando. Jesus só perguntou para ele, você quer ficar curado? E aí a gente vê que aquele homem não precisa só de uma cura física, mas aquele homem também está precisando de uma cura espiritual. Porque dentro do seu interior, ele já está preso a um monte de situações, ele já está preso ao contexto a qual ele está inserido. Só que Jesus declara algo muito forte, ele diz para aquele homem, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus está dizendo para ele, levanta-te, mudança de posicionamento. Naquele momento a qual Jesus libera aquela palavra, ele está dizendo, essa é a hora, tome posse da sua cura. E aquele homem toma posse, e após dizer isso ele fala, toma a tua cama, aquilo a qual você está sobre ele, a qual você está sobre aquela situação, não vai te carregar mais, você não vai ficar mais preso a essa situação. Eu não estou curando só o seu físico, mas eu também estou curando o seu interior. E ele diz para ele, anda. Jesus, além de curar o físico, ele cura o interior, e agora ele está dizendo, tem uma caminhada para você, tem algo para você prosseguir, tem algo para você fazer. Jesus não quer apenas nos curar, nos libertar, nos salvar, ele quer que a gente caminhe, ele quer que a gente vá para um alvo. E que alvo é esse? É ele próprio, é Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53, capítulo 53, verso de número 4, que ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então se você está passando por algum problema, esse homem estava há 38 anos, e a gente aprende que para tudo nessa vida, como está escrito em Eclesiastes, há um tempo determinado. Para aquele homem foi aquele dia. De repente nessa noite é o seu dia, é o dia da sua cura, é o dia da sua libertação, é o dia que você vem encontrar aquilo que você veio buscar. Então Jesus não levou também, Milene, só nossas enfermidades, mas todo o castigo que era para nós, ele levou sobre ele, está sobre ele as nossas iniquidades, está sobre ele as nossas transgressões. Ei, irmão, se arrependa dos maus caminhos, se arrependa do que você tem feito até aqui. E se você está preso a alguma condição, essa é a noite da tua cura. Jesus declarou, falando acerca de Lázaro, mas Deus também pregou aqui, se creres verás a glória de Deus. Então para quem crê, hoje é a noite do seu milagre. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Abram suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo 5, versículo 30. Marcos, capítulo 5, versículo 30. E logo Jesus,
conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Esse versículo, ele mexe muito com muitas pessoas, não só comigo. Por quê? Não foi o manto de Jesus que sarou essa mulher. Foi a fé dela que ela teve. E como o Márcio disse, ela demorou 12 anos. Ela demorou 12 anos para ser sã. E ela teve uma fé que muitas pessoas não teria, porque ela gastou todo o dinheiro dela e mesmo assim ela foi até Jesus. Ela viu que a única solução era Jesus. Ela viu que os médicos não podiam resolver o que ela tinha, mas Jesus pode. Hoje o seu problema, Jesus pode resolver. Essa cura que você precisa, Jesus é o médico dos médicos, Ele consegue te curar. É só você ter fé, e tocar nele. Esse culto é um culto de cura, um culto de salvação, um culto de mudança de vida. Hoje pode ser que pessoas aqui precisem de cura. Hoje pode ser o dia da sua cura. Hoje tem pessoas aqui que precisam de mudança de vida. Hoje pode ser o culto da mudança da sua vida. Hoje pode ser o culto que sai a virtude do Senhor. Não hoje, mas sempre vai sair. Porque quando tem 2 ou 3 ou mais, a presença do Senhor se manifesta no lugar. E ela teve tanta fé que quando ela tocou nas vestes de Jesus, ele viu que tinha saído virtude dele. Virtude significa poder. E os discípulos falaram que muitas pessoas tocam em Jesus, mas um toque foi diferente. Hoje o seu toque pode ser diferente, o Senhor pare para te ver. Hoje o seu toque pode ser diferente, que o Senhor pare para ver de onde saiu essa virtude. E hoje o Senhor pode encher vocês de poder. E assim agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Nós vamos adorar ao Senhor. Tanto o Márcio quanto o Juan, os dois falaram de 2 pessoas que precisavam de cura. Só que a diferença entre elas é que Jesus foi até ele e perguntou o que ele precisava. E a outra, ela foi até Jesus. Os dois tinham 2 situações diferentes. Precisavam de algo, mas Jesus chegou até ele e a outra chegou até Jesus. Milene, eu não estou entendendo o que você está falando de repente. Eu estou te falando que você está num local que Jesus está presente. Então você pode viver as 2 situações. Talvez Jesus mesmo possa ir até você com uma oração, com uma palavra, através do louvor e falando para você o que você precisa. Mas você talvez fale, Milene, o culto começou e ele ainda não veio em mim, porque é a sua vez de ir até ele e falar: Jesus, tu sabes que eu preciso, tu sabes, ninguém veio me orar, ninguém veio tocar em mim, eu não conheço o louvor, mas eu estou aqui diante da tua presença, falando: Senhor, faz morada em mim. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que Jesus está disponível. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua saúde, eu não sei como é que estão as pessoas no seu trabalho, no ambiente que você está, mas eu sei que Jesus está disponível. Como ele estava disponível para aquele homem, como ele ficou disponível para aquela mulher do fluxo de sangue. Ele está disponível nessa noite. Nós vamos adorar ao Senhor e o louvor, ele diz isso. É um louvor que é uma oração. Ele diz: Senhor, faz morada em mim. O louvor não está falando: Senhor, vem hoje, amanhã eu não quero mais. Não, ele está falando: hoje você vai morar, amanhã vai continuar, e depois eu quero você, depois também. Não é para visitar, Senhor, é para morar. Faça desse louvor a sua oração nessa noite. Feche os olhos, entrega para ele o seu melhor. Levanta a mão mesmo, chora mesmo, louva com vontade mesmo, conversa com ele, faz:
Senhor, tem situações que eu preciso que o Senhor seja o dono, que eu preciso que o Senhor vai na frente, faz morada na minha casa, no meu trabalho, na vida dos meus filhos, dos meus colegas de trabalho, na minha família, no meu financeiro, na minha saúde. Vamos adorar. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Você pode louvar isso nessa noite? Faça morada em mim, Faça morada em mim. faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. Você pode entregar o seu coração, e o meu coração é o teu lugar. Faça morada, eu te convido. Oh, aleluia. Deixar aqui, faça morada. Oh, Jesus, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Faça morada em mim. Você pode pedir para Ele aí. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Esse louvor é uma oração. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não tem. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. E o meu coração, é o teu lugar. Faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, Senhor. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. E o meu coração é o teu lugar. Faça morar. Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui. e o meu coração é o teu lugar. Faça morada, eu te convido a nunca mais. Você pode bater no seu coração e dizer isso? E o meu coração é o teu lugar. Faça morada, eu te convido. Oh, Anarabassu. Nunca mais Me deixar aqui, e o meu coração é o teu lugar. Faça morada, e eu te convido a nunca mais deixar aqui. faça morada.
Cuida dos meus sentimentos, Senhor. Faça morada em mim. Cuida do meu coração, Senhor. Faça morada em mim. Cuida das minhas causas. Faça morada em mim. Oh, Jesus. O Senhor sabe, Senhor, que não damos conta de algumas coisas sozinhos. Por isso precisamos de Ti, Senhor. Ah, Jesus, nos faz ter noção da Tua presença, de quão grandioso o Senhor é, de que não tem lugar melhor, Jesus, de que não há nada melhor do que Te sentir, do que Te tocar, do que Te ver, Senhor, do que ouvir a Tua voz. Não há lugar melhor, Jesus. Você pode adorar, eu sei que você conhece. Eu poderia estar em qualquer outro, mas Tua glória, Tua presença, ah, Jesus. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória, oh, aleluia, Tua presença me atraiu. é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais de mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Deixa o céu te ouvir. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu. Tua presença, tentei me esconder, Com medo de não viver, mas Tua glória me chamou, Jesus. Tua presença me atraiu. é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais de mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que Oh, Jesus, te convidamos, Espírito Santo, fique à vontade aqui. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não
glória vale mais de 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais de 1000. Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, sob a lavada, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sei, eu não quero viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Pega aí o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos fazer um momento ofertório. Pega aí o seu dízimo e a sua oferta. Deixar o pregador bem à vontade, para ele cantar, pregar, fazer tudo que ele faz de. Pega aí o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Vamos entregar esse momento diante do Senhor. Mas não vamos cessar de adorar a Ele. Porque o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. E Ele ainda tem muito para fazer nas nossas vidas. Senhor, eu glorifico o Teu nome. Eu engrandeço o Teu nome porque eu sinto a Tua presença aqui. A Tua graça nesse lugar, Senhor. Senhor, eu coloco diante de Ti esse momento, Senhor, que é um momento de dízimo e oferta da Tua casa. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, cada dizimista, cada ofertante. Toma, Senhor, todos aqueles que com o coração aberto, Senhor, têm o desejo de abençoar a Sua obra, porque entende que somos abençoados pela Tua obra. Por isso, Senhor Deus, nós doamos, Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor Deus, aquilo que temos. E ainda é pouco comparado a tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Senhor, eu quero Te agradecer por esse momento. Também abençoar, Senhor, a vida daqueles que não têm. Senhor, eu Te peço, abre as portas, Senhor. Envia o recurso e a provisão. Porque Tu és o Jeová Jireh, Senhor. E Tu tens se mostrado todos os dias o Deus dessa casa, o Deus dessa igreja, o Deus das nossas vidas, Senhor. Por isso eu Te peço, Senhor, abençoa, Senhor, aqueles irmãos que também não têm, Senhor. Tem o desejo no coração, mas ainda não tem, Senhor, de repente um trabalho, uma porta. E eu Te peço, abre e envia o recurso, Senhor, em nome de Jesus. Consagramos esse momento e entregamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. O QR Code está aqui no telão, ali na pilastra também. Não cesse de adorar ao Senhor nessa noite, porque esse momento também é um momento de adoração. Então entrega o seu dízimo, mas entrega também o seu coração diante da presença dEle nessa noite. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração.
toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Peça. Sopra em nós, Espírito,
chuva de salvação sobre Vigário Geral, Senhor. Chuva de cura, chuva de libertação, chuva de unção. Oh! Abra as comportas dos céus. Aleluia! Queremos a tua chuva, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, derrama a sua chuva sobre Vigário Geral, Jesus. Senhor, em cada rua, em cada casa, Senhor, trazendo libertação, trazendo saúde, trazendo vida, Senhor, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo renovo, trazendo salvação. Derrama a sua chuva, que leva o medo, que leva a ansiedade, que leva a depressão, que leva a tristeza, que leva a angústia. Senhor, em nome de Jesus, clamamos nessa noite pela tua chuva de graça, Senhor Deus. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor, nessa noite. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por ter nos preservado. Por isso estamos aqui nessa noite. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Obrigada, Jesus. Você pode agradecer ao Senhor aí do seu lugar. Você pode dizer obrigada, Jesus, porque eu tenho uma família. Eu tenho uma casa para morar. Eu tenho uma roupa para vestir. Obrigada, Jesus, porque eu estou de pé, enquanto tem gente no leito agora. Obrigada, Jesus, porque eu sou livre, livre para cultuar, livre para dizer glória, aleluia, para andar com a minha Bíblia, para abraçar alguém, para orar por alguém, livre para ir à tua casa, livre para ir no meu trabalho. Sou livre, livre, livre. Você pode agradecer ao Senhor aí do seu lugar, porque é um privilégio nós estarmos aqui diante da presença dele. Tem gente que queria estar aqui no nosso lugar e de repente está numa prisão, de repente está no leito de um hospital, de repente uma criança num orfanato que nunca ouviu falar de Jesus, que não foi alcançado. Aqui mesmo onde a gente mora, em Vigário Geral, de repente tem um jovem agora que está lá dentro da comunidade segurando um fuzil, mas o coração dele está cheio de medo, porque talvez ele pode morrer daqui a pouco. Talvez tem gente que queria estar aqui no nosso lugar hoje, mas Deus deu essa oportunidade para você. E não é só um culto, é uma oportunidade. Não é só um louvor, é uma oportunidade, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, não é mesmo, Vira? Acordamos hoje, nem sabíamos se estaríamos de pé até o final do dia. De repente você saiu de casa de manhã, né, Maico, para trabalhar, pegou o BRT e nem sabia se iria chegar no seu trabalho, mas você chegou guardado pela graça. Hoje você está aqui porque Deus preservou a sua vida, preservou a sua casa, preservou você, preservou a sua mente, preservou o seu coração, e você conseguiu vencer a sua carne para viver um momento na presença espiritual com o Senhor. Você tem muitos motivos para glorificar, muitos motivos. Talvez você fale, Milene, mas você não sabe da minha vida, você não conhece como é que está a minha casa, mas você está diante de uma presença que muda a vida, que muda a situação, que transforma a casa. E se você chegou aqui, foi porque o próprio Espírito Santo reservou essa noite para você. Não é porque é uma quinta de culto, não. É porque o Espírito Santo sabia quem conseguiria chegar aqui nessa noite. Com chuva, sem chuva, Ele te trouxe porque Ele reservou a noite de hoje para falar com você. Nós vamos orar. Vamos orar pelas crianças.
Estenda suas mãos lá para trás, as crianças vão para a salinha. Elas estão ensaiando para Páscoa. Os juniores também, né, no caso. As crianças estão ensaiando para Páscoa. Ora aqui, Moel, pelas crianças. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, já vem te entregar, Senhor, a vida dessas crianças, Senhor, em suas mãos, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida dessas crianças, Senhor. Que elas venham sair, Senhor, daquela salinha, Senhor, diferente, Senhor, do que elas entraram, Senhor. Senhor, abençoe os tios, Senhor, dê paciência, os tios e as tias, Senhor. Que eles venham ter cada vez mais paciência, Senhor. Isso que eu já te oro, já te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para cá. Quero convidar o pregador da noite, a Dani. Vem orar pela vida do seu esposo, Dani. Amém? Nada melhor do que a esposa para ser a intercessora, né? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque a Sua presença já se faz nesse lugar. Aleluia, que o Senhor possa usar a vida do Teu servo, que ele seja um canal, Senhor. Usa a boca dele como um profeta nessa noite sobre a Tua igreja, Deus. Que haja liberdade do Teu Espírito, como nós vimos, Senhor, durante todo o culto desde o início. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar. Que o Senhor possa liberar palavras nessa noite, Pai, através da vida dele, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Papai, porque o Senhor tem liberdade em nosso meio. Amém. Graças a Deus, queridos. Feche seus olhos. E apenas ouça essa noite. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Porque Tu és o descendente de Davi, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor falará poderosamente ao nosso coração nessa noite. Porque entendemos, Senhor, que o Senhor tem planos para esse lugar, para essa casa, para esses irmãos, para a nossa vida. E nós cremos, Senhor, que o Senhor fará prodígios, maravilhas, sinais nesse lugar. Assim, Deus, cremos no Teu poder, declarando que o Senhor é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, queridos. Que bênção estar aqui com vocês. Uma honra, um privilégio. Pernas tremendo. Óbvio. Diante do pastor Eduardo ali. Meu Deus. Pregou ontem na nossa igreja. Foi uma bênção, queridos. Para a glória do nome de Jesus, várias pessoas se renderam ao Senhor, foram lá à frente, transformaram as suas vidas. Por isso, queridos, estamos alegres na presença do Senhor, porque o Senhor faz esse tipo de coisa. O Senhor usa os seus profetas para essa geração.
para que o nome dele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Estou aqui com a minha esposa Dani, que está aqui comigo. Bira, meu cunhado. Para quem não me conhece, o nome é Marcos. Eu sirvo na igreja Sal e Luz de Itaguaí. Pastor Marcos Oio, óbvio, mandou um abraço para vocês, né? Estamos em casa, né? Lá, quando vocês estão em casa, quando a gente vem aqui, a gente está em casa e é isso. E o nome disso é reino. Para o reino não tem placa, para o reino não tem denominação, para o reino não tem localidade, para o reino não tem geografia, para o reino, querido, tem vontade de Deus e céu. É isso. Eu estava planejando a palavra do Senhor para essa noite. E eu confesso que, de todas as pregações que eu já fiz na minha vida, foram poucas, óbvio, mas nenhuma delas teve um título tão grande assim. Isso eu posso afirmar para você nessa noite. Mas eu quero também afirmar para você nessa noite, que se você entrou aqui nesse lugar, com o seu coração aberto, com a sua mente cativa ao Senhor, crendo que você nessa noite vai prestar um culto racional a Ele, e o seu coração está preparado para tudo aquilo que Ele vai falar para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você vai estar aqui transformada. O título da palavra dessa noite, e já para você se adiantar, em nome de Jesus, está em Mateus, capítulo 7. E hoje, querido, você vai ler Mateus, capítulo 7, do início ao fim. Está preparado, né? Aleluia. E o título da mensagem de hoje é: ouvir e praticar, sábio ou tolo, a diferença entre uma nova história e a mesma história. Como assim, meu irmão? Porque tem gente que se depara com o Senhor, tem o privilégio de conhecê-lo, tem o privilégio de estar presente aonde Ele está, tem a oportunidade de mudar de uma vez por todas a sua história, como diz aqui o texto, uma nova história, mas ele escolhe em permanecer do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma história. E nessa noite, é isso que eu quero falar com você. Então, já abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, até o versículo 29, e diz assim a palavra do Senhor: assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, repita comigo, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, repita, rocha, e caiu uma chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, repita comigo, não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. E aí eu quero falar para você nessa noite: o que você tem feito com o que você tem aprendido? É uma boa pergunta para a gente começar a noite dessa quinta-feira. O que você tem feito com o que você tem aprendido? O que você tem feito com o que tem sido ensinado nesse lugar? O que você tem feito com a presença do Senhor nesse lugar? Tem aplicado os ensinamentos no meu dia a dia? O que o Senhor tem para a sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você anda, no local onde você mora, o que você tem feito com o ensinamento que o Senhor tem te dado? Ele tem servido para ser algo
que vai mudar a sua vida, mudar a sua história, te diferenciar de um tolo que apenas tem direito à informação, mas quando vem a informação para ele não usa de forma nenhuma. Que casa eu tenho construído? Servos do Senhor, que casa você tem construído? Em cima de uma rocha ou em cima de uma areia? Quando vem a tribulação, o vento forte, a perseguição, você continua firmado? Quando vem uma palavra contrária, você tem se colocado de pé? Ou você tem caído na primeira ventania que vem? Porque diferente, queridos, é conhecer Jesus. Outra coisa é entender que Jesus agora faz parte da minha vida. Você entendeu? Só teve um aleluia e 2 glória. Porque quando, e a gente fala muito isso, aonde Jesus está, algo diferente tem que acontecer. Mas meu irmão e minha irmã, nós começamos essa pregação dessa noite, orando para que você entrasse por essas portas, e você que está nos acompanhando aí, via internet, com o seu coração aberto, receptivo, àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque se você entrar por essas portas nessa noite, ouvir o que tem que ser falado, sair por essas portas e não aplicar nada do que você aprendeu nessa noite, se não tiver mudança na sua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã, de nada adiantou. A palavra veio, a palavra foi, ela entrou por um lado e saiu pelo outro. Como as pessoas têm me visto nos lugares onde eu estou, a palavra que tem aprendido tem gerado vida? E essa é uma pergunta que eu falo para você nessa noite. Você é daqueles que recebem uma palavra de vida e gera vida onde você está? Ou você recebe uma palavra de vida e aonde você está, você gera morte? Que é isso, meu irmão? Não tem como acontecer isso? Tem. Sabe como? Se você não viver no caminho, se você não viver na verdade, e se você não viver na vida de Cristo Jesus. Se você souber que Ele existe, e não aplicar Ele na sua vida, as pessoas não vão ver Cristo em você. As pessoas ao seu redor vão talvez nem saber que você serve ao Senhor. Eu não vou perguntar isso para você, mas é uma pergunta que às vezes eu faço para mim. As pessoas sabem que eu sou servo do Senhor? Tem que saber. Já aconteceu com você? De chegar num lugar assim, ô varão, mas ninguém te conhece. Como assim? Ô varão de Deus, como assim? Ele não sabe quem eu sou, ele não sabe meu nome, ele não sabe onde eu moro. Porque o Senhor, aonde nós estivermos, Ele tem que ser convidado a estar conosco. Ele tem que fazer parte da minha vida, integralmente. Não só no dia de culto, em uma quinta-feira, em uma quarta-feira, em um domingo. E a gente fecha. Eu estou preparado para os ventos do dia a dia? Eu quero dizer essa noite para você. Você está preparado para os ventos do dia a dia? Sim ou não? Entenda, eu não estou profetizando vento na sua vida não, amém? Você não fica com medo de levantar a mão. Eu estou aqui para profetizar a bênção na sua vida. Eu estou aqui para profetizar a falta de nada na sua vida. Eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida casamento restaurado, abençoado, família abençoada, filhos abençoados, azeite na botija, medida sacudida, recalcada, transbordante. É isso que eu vim profetizar na sua vida. Mas eu tenho que te perguntar nessa noite: você está preparado para os ventos? Porque se você não souber para quem clamar, o vento vai vir, meu irmão, e vai tentar te derrubar. E se Cristo não estiver contigo,
Se a sua casa estiver na areia e não na rocha, talvez você tenha um problema. E agora a gente vai continuar. A gente continua. Você vai agora para continuar em Mateus capítulo 7, só que você vai agora iniciar ele. Lá no versículo 1. Amém? E eu quero fazer uma segunda pergunta nessa noite para você. Você está aí comigo? Amém. Glória a Deus. Julgando ou amando? O que te representa nessa noite? Você julga mais? Você ama mais? E eu quero ler a palavra do Senhor com você. Não julgueis para não serem julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós, porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. E como podes dizer ao teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as suas pérolas, para que não as pisoteiem e voltem-se, e voltando-se, vos façam em pedaços. E aí eu já faço perguntas para você nessa noite, para que você reflita em nome de Jesus, amém? Tenho tratado as pessoas ao meu redor em amor? E aí você pode pensar assim, meu irmão, eu saio na rua, eu dou a paz do Senhor para todo mundo, eu paro no banco, eu estou numa fila, eu falo do amor de Deus, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Eu estou no hospital, eu estou lá orando pelos enfermos, glória a Deus pela sua vida, meu irmão, continue assim, não pare. Mas eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente para você. Se você faz isso, continue, não pare, prossiga, vá em frente. E como é que você tem tratado os da sua casa? Dentro da sua casa, eu diria. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai. Que isso, meu irmão? Mas por que você está me perguntando isso nessa noite? Porque eu quero te ajudar nessa noite a, em nome de Jesus, clamar por aqueles que não estão sentados aqui nessa cadeira e que fazem parte da sua casa, da sua parentela, da sua família e que não estão aqui sentados nesse lugar, porque talvez você tenha facilidade de pregar para aqueles que estão lá fora e não tenha a mesma facilidade de pregar para os que estão aqui dentro. Eu não digo aqui dentro, eu digo lá dentro. Você entendeu? Você tem tratado a sua família com que peso? Com que medida? Você tem cuidado dos seus filhos com que peso? Com que medida? Os seus pais querem servir aqui nesse lugar? Através da sua e da minha vida? Os seus filhos querem estar aqui nesse lugar por causa da minha vida e da sua vida? Os da sua parentela que sentam ao redor naquelas festas de final de ano, eles falam que querem servir ao Deus que você serve? Gente, eu não vim aqui pregar uma palavra pesada, em nome de Jesus. Eu vim aqui pregar uma palavra de vida, porque eu tenho a certeza, e quando o Senhor me deu essa palavra, que essa palavra geraria vida. Quando você saísse desse lugar nessa noite, quando você chegasse na sua casa, e talvez alguns tratamentos, e eu estou exatamente me atendo a esse tópico, amém? A gente vai falar ainda mais outras coisas aqui nessa noite. Você vai chegar na sua casa nessa noite, porque você vai ter o entendimento daquilo que foi colocado aqui nesse lugar. A palavra vai falar ao seu coração. Agora, onde você está aqui sentado, nesse lugar aqui nessa cadeira,
Eu, em nome de Jesus, eu profetizo que a sua mente vá agora lá onde está a sua família, a sua casa, as decisões que você tem tomado, as palavras que você tem proferido. Ei, filhos que estão aqui nessa noite, a palavra que você tem proferido sobre a sua mãe, sobre o seu pai, em nome de Jesus, nessa noite vai haver mudança. Nessa noite, querido, o seu vocabulário vai mudar, porque você vai chegar lá e vai falar como servo do Senhor. Você vai proferir palavras de amor e não de ódio, não de ressentimento. Aonde a mágoa, o perdão vai entrar, o amor vai entrar. E eu tenho a certeza que muito em breve eles entrarão por essas portas. E você vai falar assim, ó, eu não quero que você lembre, que o irmão Marcos pregou aqui, não. Eu quero que você lembre assim, ó, o Senhor falou comigo naquela noite. Porque se eu sou servo do Senhor, mudança tem que ser gerada, transformação tem que acontecer. A palavra do Senhor não é uma palavra que bate e volta, ela bate, fica, mora, reestrutura. Porque senão não vale a pena a gente falar que Deus cura, sara, liberta, transforma. Ei, tome posse da transformação que Deus quer na sua vida em nome de Jesus. E ainda por cima, transforme toda a sua casa, toda a sua parentela. Sabe por quê, querido? Isso não está aqui não, hein? Porque talvez Deus conte contigo para salvar toda a sua parentela, toda a sua descendência. A partir de você. Talvez o Senhor queira usar você para toda a sua geração. E muitos vão falar lá na frente, por causa de Eduardo, toda a nossa descendência começou a servir ao Senhor. Aqueles que estavam todos, que ninguém falava que não ia dar nada, pastores, levitas, aleluia! Você consegue visualizar isso nessa noite? Mas meu irmão, você quer mexer com o meu sentimental? Não, eu quero mexer com o seu estrutural. Eu quero mexer com o seu DNA. Nessa noite, continuando, senão a gente vai avançar muito. O pastor Eduardo nunca mais vai me trazer aqui. Aleluia. Qual reflexo a sociedade tem visto em mim? Sou um gerador de mudança? Você é um gerador de mudança, querido? Para melhor ou para pior? Para melhor, né, querido? Em nome de Jesus. Eu sei que eu estou diante de servos do Senhor. Mas eu entendo também que tem muita gente por aí, envergonhando o nome do Senhor. E em vez de serem geradores de mudança para melhor, são geradores de mudança para pior. E isso, querido, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, aumenta a minha e a sua responsabilidade. Porque as pessoas lá fora, elas estão tirando pela média o que é ser servo do Senhor. Só que nós temos que ser acima da média. Nós temos que ser aqueles que são irrepreensíveis aos olhos do Senhor. Não são aqueles que não pecam, são aqueles que não permanecem em pecado. São aqueles que não têm pecadinhos e ficam o tempo todo pecando a mesma coisa, fazendo o mesmo, e aquilo ali, não. Mas vamos continuar. Versículo 7 até o 12. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei, a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem? Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-os vós também a elas, pois essa é a lei e os profetas. Tem que pedir, tem que buscar, tem que bater. E às vezes, a gente não pede, a gente não busca, e a gente não bate. Como assim, irmão? Vou explicar para você. Se não pedir, como vai receber? E eu quero perguntar para você nessa noite: como está o seu tempo de oração? É interessante, sempre quando eu vejo a história de Marta e Maria, uma ali aos pés do Senhor e a outra ali trabalhando, eu sempre tenho uma percepção, e as pessoas, geralmente as pregações são assim, né? Que Maria estava ali e tal, Marta o tempo todo ocupada, aquele negócio todo, ela não estava dando prioridade à presença. Mas como é que tem sido o nosso dia? Fala para mim. Você tem deixado esse tempo? Nem que você, no meio da sua correria toda, separe um tempo para o Senhor? Eu vou te dizer uma coisa que eu, por exemplo, eu e minha esposa, a gente faz sempre. Sempre, 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 sempre. E tem gente que às vezes nem faz isso, tá? Saímos de casa, oração por todos. Não precisa me responder. Todo dia você ora pela sua casa, você ora pela sua família, você olha pelo seu trabalho, você agradece ao Senhor pelo seu trabalho, você ora pelo seu pastor, porque eu tenho certeza que ele ora por você. E talvez você, na correria do seu dia a dia, não consiga tirar o seu tempo para orar pela sua casa. E aí tudo que a gente acabou de falar ali, lá no início ali, quando o vento vem, areia, rocha, cadê a oração? Cadê o clamor? Cadê a intercessão? Mas a gente está muito ocupado no nosso dia para fazer esse tipo de coisa. Você tem orado com os seus filhos? Ei, pais, à noite? Esse dia a gente estava sentado com os meninos lá, né? E a gente colocou um versículo para ler. Aí a Dani falou assim: mas como é que é esse versículo mesmo? Pai babão, né? Quase choramos, né? Ai, meu Deus, que emoção. Por quê? Porque quando eles começam assim, é assim, é assim, é assim, foi. Aí a gente fala assim, é a hora que a gente pensa assim, fala assim, estamos ensinando, estão no caminho, lá na frente não vão se desviar, mas o trabalho é duro, é pesado, dá trabalho, o trabalho dá trabalho, querida, mas devemos gastar tempo em oração, amém? Então, se você não pedir, tem que pedir, tem que buscar. Se você não pedir, né? Perdão, me compliquei aqui. Se não pedir, como vai receber? E o outro, se não buscar, como vai encontrar? Tem lido a palavra? Tem vindo aos cultos? Aí agora aquele, vai ficar bonito, tem se colocado à disposição da obra? Não, isso não é para mim não, eu fico bem aqui no banco, está tudo direito, pastor, fica tranquilo, eu estou no banco aqui, não tem problema nenhum, quando o senhor precisar, o senhor me fala, tá, pastor?
Mas a obra está aí, meu irmão. A obra está aqui, ó. A obra está fora daqui. Temos que ganhar esse barro todo para Jesus, querido. Eu sou meio maluco quando eu oro lá. Às vezes eu estou orando ou pelos dízimos e ofertas, quando ele fala assim, para poder avançar, né? A igreja, eu falo assim, Senhor, que a gente ganhe, Senhor, Itaguaí, o Rio de Janeiro, Senhor, a face da terra. O pessoal olha pra minha cara assim, que isso, varão? Ué, pedir pouco, pedir muito, é mesmo, dá no mesmo. Já liberei a palavra. Agora, o Senhor é quem vai dizer o que vai acontecer, meu irmão. Ou você quer limitar o que o Senhor tem para a sua vida? Se coloca na presença, começa a orar, começa a buscar, começa a bater. Porque a palavra diz aqui, ó, aleluia, vamos lá. Já estou terminando. Você está sendo bênção para a sua vida, querido? Você quer que eu pare? Amém. Aleluia. Aleluia. Se nessa noite você não tinha pensado nisso, é mais um momento que eu vou profetizar sobre a sua vida. Que você seja um agente de mudança nesse lugar. Que você se coloque à disposição da obra do Senhor nesse lugar. Que a partir de hoje você se coloque de pé e fale assim, pastor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor vai me usar nesse lugar. O que tem para fazer aqui, Senhor? Mas é em qualquer lugar. Amém? Recebeu? Recebeu, pastor? Ih, na semana o senhor vai me falar. No mínimo, uns 15 vão se colocar à disposição da obra. Eu creio. Falei 15, hein? Pode ser 20, não sei. (13, 14) Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Eu sei que a palavra que é pregada aqui, eu tenho certeza absoluta disso, não te diz que servir ao Senhor é fácil. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para reafirmar essa palavra. Já te digo, não vai ser fácil. Servir ao Senhor, querido, tem perseguição? Tem. A nossa família vai entender? Não. Simples assim. As pessoas vão nos apontar? Pode ter perseguição no trabalho? Sim. Na escola? Sim. Quem te diz que seguir olha o que eu escrevi aqui, gente. Acho que foi Deus purinho. Quem te diz que seguir a Cristo é fácil, não entendeu o tome a sua cruz e segue-me. Aqueles que produzem e te ensinam facilidade, queridos, não estão de forma alguma te dando uma mensagem da cruz. Porque o próprio Jesus carregou a dele, e era pesada, e ele foi chicoteado, cuspido, pele rasgada, por amor a mim e por amor a você. Eu pergunto para você, você acha que seria fácil? Não há facilidade, mas a vitória é garantida. Eu quero que você tome posse em nome de Jesus. E aí, já vou finalizando já. Até que horas, pastorzão? É? Amém. Eu queria fazer, talvez não a última pergunta da noite, mas mais uma pergunta, né? Eu sou muito perguntador, né? Que árvore você é?
E que fruto você tem gerado? Você já se fez essa pergunta? Esses dias eu estava no trabalho. E acontece aquelas coisas que se faz assim, que se você, não era o meu caso, amém? Mas se você está desmotivado, rapidinho o Senhor te dá uma carga de energia que você sai pulando, saltando assim, aí vai embora. Para a glória de Deus, querido, para quem eu tiver que pregar, para quem eu tiver que falar, seja no trabalho, seja fora do trabalho, seja onde estiver, meu irmão. E se perguntar para mim, o que você acha? Jesus amado, eu até falo assim, você tem certeza que quer que eu fale? Se falar sim, é isso aí. Então, é isso. E um amigo meu de trabalho, que eu não vejo há muitos anos, trabalhou comigo muito tempo. E eu sempre falava do amor de Deus para ele. Eu sempre falava da importância da família para ele. Minha esposa sabe, porque eu sempre falava assim, pô, fulano, pô, falei hoje com ele, fiz assim, tal, pô, preguei para ele é meio irritado, é meio arredio, mas a gente vai lá e dá uma palavra. E ele foi embora, ele saiu da empresa, ele foi para um monte de lugar, tal, perdi contato quase. E depois eu só vi, tipo assim, parte profissional, né? Como é que ele estava profissionalmente e tal. Aí essa semana ele me mandou um WhatsApp com a imagem, cara, eu achei estranho. Aí eu olhei na imagem, e era ele e o filho dele. Agora ele tem 2 filhos. E ele... Aí eu ouvi o louvor do Fernandinho. Falei, que legal o louvor do Fernandinho. Só que eles estavam de costas, eu não conseguia entender o que era, né? Eu falei, pô, que bênção, meu irmão. Falei com ele e tal. Poxa, que louvor lindo. E aí ele falou assim, pô, sou eu e meu filho. Minha esposa se batizou. Estamos congregando na igreja batista aqui, não sei o nome do lugar. Eu já estou na escola de batismo, eu vou me batizar na sequência. E aí ele vira e fala assim, estou arrepiado. Valeu a pena a palavra que você falou para mim lá atrás. Irmão, que árvore você tem sido e que fruto você tem gerado. Não pense que a árvore que você está plantando agora, ela vai gerar um fruto daqui a 2 dias, uma semana, talvez levem 10 anos, mas eu estou vendo uma geração que está chegando diante do Senhor. O Senhor tem pego, posso, pastor? Posso. O Senhor tem pego semente e colocado semente, 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 semente. Mas eu tenho visto pessoas paradas com semente na mão. Você entende isso? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a semente que o Senhor colocar na sua mão, estende a mão, querido. Você é pentecostal, querido, em nome de Jesus. Eu estou falando em colocar semente, você não está colocando a mão para frente. Aleluia. Eu quero profetizar em nome de Jesus, querido, que a semente que o Senhor colocar na sua mão, querido, você vai ter o trabalho de plantar essa semente, querido, porque você, em nome de Jesus, vai colher aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ei! Basta de uma geração que tem sementes na mão parada. Você não é a geração de sementes na mão sem utilidade. Em nome de Jesus, nessa noite, tome um posicionamento. A semente que o Senhor colocar na sua mão, plante, regue, cuide, colha. Não importa o tempo. Sabe por quê? Se plantou, vai colher. Mas demorou 30 anos. Plantou, colheu. Não estou mais aqui. Colheram porque eu plantei. É.
geração, legado. Vamos continuar, senão não vou parar. Aleluia. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, vigiem em nome de Jesus, hein? Teve um pregador que pregou lá na igreja esse dia lá e falou assim, ó, cuidado, hein, abre o seu olho, hein? Não é tudo que você fica olhando na internet não, hein? E eu concordo, hein? Amém? Porque senão, querido, você vai, ó, daqui a pouco quando você vê, ó, você está distante. Daqui a pouco, você está assim, ó, tudo é para mim. Tudo é meu. Se o Senhor colocou na minha cabeça, o meu sonho é meu. Já é meu. Não pensa não, que para servir o Senhor tem que ter esforço, dedicação. Continuando. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. Repita comigo: bons frutos. Eita glória, sementes na mão, bons frutos, plantação, colheita abundante. É isso. Glória a Deus. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome nos expulsamos demônios, em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Você tem dado bons frutos? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem gerado mais paz do que ira? Mais perdão do que discórdia? Você tem facilidade de perdoar, meu irmão? Sim ou não? O Senhor está trazendo na sua memória aqui nessa noite alguém que você tem que perdoar? Não sei. Aleluia. Até aqui o Senhor me deu. E aí eu posso afirmar para você que hoje não vou dizer que é a última pergunta que eu vou fazer nessa noite para você. É a penúltima. Você escolhe a partir de hoje viver como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia, ou como um sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Você tem julgado o amado. O Senhor conhece a tua voz. Você conhece a voz do Senhor. Que árvore você é? Que fruto você tem gerado? Essa é a palavra para você nessa noite. E aí eu fecho. Você nessa noite, você tem dúvida que Jesus está aqui nessa noite? Se tem alguma dúvida, eu já vou falar para você. Não tenha, Ele está aqui nessa noite. Mas a decisão de viver uma nova história, ou de permanecer na mesma história, essa cabe a você. Jesus está aqui de braços abertos nessa noite.
Eu não sei aqui, hoje quem está nos visitando, quem já está aqui, alguns eu conheço, óbvio, mas na sua maioria não. Se o pastor Eduardo me permitir, você que entrou aqui hoje, e precisa aceitar desesperadamente o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, mudar a sua história de uma forma tremenda e poderosa, eu vou te convidar a vir aqui à frente. Essa talvez seja a minha última pergunta da noite, para que você saia do seu lugar e venha aqui e nós vamos orar pela sua vida. Mas eu queria fazer, junto dessa pergunta, uma outra. Você que entendeu que você precisa de algo a mais da parte do Senhor, de que tudo que eu falei aqui nessa noite, talvez uma delas se aplique a você. Talvez você tenha que mudar com a sua casa, com a sua família. Talvez você tenha que ter responsabilidade e usar da forma correta as sementes que o Senhor tem colocado na sua mão. Talvez você tenha que, aonde você está, receber mais de Deus, para onde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas identificarem que você é servo do Senhor, para que você mude a sua conduta de forma integral. Aí eu estou falando integral, eu não estou falando de uma forma parcial, eu não estou falando daqui hoje, você sair daqui hoje e agir de forma diferente lá fora e depois você voltar para cá. A noite é hoje, a hora é agora. Eu queria que você, se assim o Senhor falou no seu coração, não é porque eu estou pedindo aqui, Senhor, eu preciso trabalhar em algumas áreas da minha vida que hoje a palavra do Senhor ministrou sobre a minha vida. Eu queria convidar você aqui à frente, porque eu creio no Deus dessa igreja. Eu creio no Deus a qual o pastor dessa igreja e todos vocês servem aqui nessa noite. Eu creio que uma história que não tem mudado, hoje ela possa se transformar numa nova história. Amém? Posso chamar o Ministério de Louvor aqui, pastor? Eu estou em casa, hein? Eu me senti em casa. Ministério de Louvor, aleluia. Vem para cá em nome de Jesus. Me ajuda aí. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. E antes que você pense na dificuldade de vir aqui à frente, pense na mulher do fluxo de sangue, queridos, que há 12 anos estava lá, foi ministrada aqui nessa noite, antes da pregação. Ela avançou, ela passou da multidão, tocou na orla do Senhor. Ei, o que está te prendendo aí nessa noite? Eu estou falando de mudança de vida, eu estou falando de mudança de história, eu estou falando de receber da parte do Senhor, eu estou falando de, em nome de Jesus, querido, nova história nessa noite. Vamos louvar ao Senhor? Diz esse louvor assim, ó.